A paz do Senhor, queridos e amados irmãos do canal Pentecostais Arminianos. Meu amado, eu fico muito feliz em poder estar trazendo ou contribuindo com a teologia pentecostal nesse cenário brasileiro. Eu diria que eu sou um braço de editora Carisma nesse sentido. Quero parabenizar a editora Carisma, na pessoa do reverendo Renato Cunha, um grande amigo, que tem uma visão pentecostal, tem a chama pentecostal ardendo no seu peito, e eu, particularmente, que o conheço, posso afirmar e testificar que, mais do que a questão financeira, como um ato de sobrevivência, em nenhum momento torna-se ponto de riqueza, muito mais do que algumas pessoas pensam, o foco maior é sempre o reino de Deus, contribuir, trazendo boas literaturas, e esse grande foco chega ao cenário nacional. Hoje, nós vamos falar aqui, vamos apresentar uma obra que o nome do autor não é estranho, né? Porém, o que ele traz agora torna-se até inovador. Você vai saber por quê. Trata-se do livro de Roger Stronda, que está aqui em minhas mãos, que sai agora em 2021 por editora Carisma. Olha, ele tem alguns livros editados, 6 livros escritos, né? Mas 3 deles publicados pela editora Carisma e um por uma outra editora, que não vem ao caso aqui falar. E eu quero primeiro trazer para vocês o primeiro livro que sai pela Carisma, e inclusive fizemos um trabalho aqui de Stronda, que é a Teologia Lucana sob Exame. Né? O próprio nome vai fazer com que haja uma reflexão maior. Exame, ou seja, vamos examinar a teologia de Lucas, né? E ele vai trabalhar de uma forma magnífica. Como é característico de Stronach, ele trabalha a terminologia Lucas-Atos como uma ligação única. Então, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, mais o livro de Atos, na visão de Stronach, ele é Lucas-Atos. Isso é muito interessante. E aparentemente, contrariando a sua proposta, Carisma trouxe o ano de 99, deixa eu ver se foi 99, 2019, não, foi 2020, ela traz no início de 2020 esta obra, né, que Stronda faz uma ligação da teologia bíblica pentecostal, dentro da visão pentecostal, trabalhando textos e passagens atuantes do Espírito Santo, de Gênesis até a Apocalipse. Eu achei muito interessante, é um livro de pesquisa em que realmente vale muito a pena, na hora que você está estudando determinado assunto, você se preocupar com essa ligação que Stronda faz, tanto do Gênesis até o livro do Apocalipse. Não obstante disso, queridos, vem agora esta obra, Hermenêutica Pentecostal. Bom, primeiro que é muito salutar, é muito importante essa questão hermenêutica, trabalhar textos específicos que os opositores do pentecostalismo acabam se perdendo quando fazem qualquer tipo de comentário sem nenhuma base, nenhum fundamento. E talvez Stronda seja aí uma das maiores autoridades ao lado de Menzies, trazendo uma reflexão de textos específicos dentro da visão pentecostal. Né? E como que ele vai tratar essa questão da hermenêutica pentecostal? Ele vai entender o Espírito na Escritura de uma forma teológica, ou, vamos resumir, ele vai trabalhar a questão teológica sobre Deus, regida pelo Espírito Santo dentro das Escrituras. Então, este livro, logo de cara, ele chega para assumir um território, uma lacuna, dentre tantos livros de hermenêutica tão bons quanto que aparecem, ele chega de uma forma única, trazendo relatos que, na verdade, outros acabam passando batido. Então, Stronda ele está dando um banho de erudição dentro deste livro, desta obra.
Não obstante isto, tem um detalhe muito importante, a clareza, e aí parabenizar a editora Carisma pela bela tradução feita dentro dos textos, né, que são usados em inglês, e trazer dentro de um fundamento que a leitura se torne mais entendível e agradável, sem aquele eruditismo que vai te trazer massa, sabe? Fazer o tédio ao invés de prazer na leitura. Então, Carisma de parabéns também dentro desse quesito. Uma inovação sobre o livro. Qual é? Olha, é brincadeira dizer sobre isso. A Carisma inova em 2021, trazendo aquilo que a gente chama de soft touch. O que é soft touch? É uma linha suave, é um trabalho liso, como se fosse um aveludado, trabalhado com alto relevo, tanto em ouro como em prata, na capa do livro. Que você lê, que você vê aqui, tá? Tem algo interessante. Se você passar o dedo, é preta. Isso foi proposital. O livro não risca. Isto é o soft touch. Um outro detalhe. Carisma utiliza na capa frontal do livro uma ação, um designer, né, futurista de uma pomba, fazendo a alusão a um dos símbolos do Espírito Santo, em ouro. Mas na parte traseira ela traz o prata. O que mostra isso? Ouro na Bíblia, ela tem um sentido de consistência, durabilidade, raiz. É o que ele procura expressar com esta hermenêutica. Já a prata, tipologicamente na Bíblia, ela traz como sendo reflexos, como sendo retrato do ser humano em relação a Deus. O que ele está falando no livro, essa tipologia, tá? Que isso é coisa que o pastor Temi traz para vocês. Né? Não é propriamente o que a editora está fazendo, mas a interpretação. Ela está trazendo solidez como uma forma transparente para aqueles que são adeptos da leitura do livro de Strondat, trabalhando, retratando, melhor dizendo, a hermenêutica de forma pentecostal. Pois bem, o livro ele faz um trabalho, ele é dividido em 8 partes, tá? Eu vou apresentar aqui para você. Eu particularmente não gosto disso, mas eu vou fazer por quê? Porque para o leitor é importante, o leitor ele gosta disto, tá? E eu demoro um pouquinho, mas para você ter ponto de fixar a tela, bloquear, parar um pouquinho, ler e tal, isso é bacana. Então, assim, na primeira parte do livro, ele vai trazer tendências da hermenêutica pentecostal. Na segunda parte, hermenêutica na historiografia lucana. Nós vamos falar sobre isso aqui. Capítulo 3, a experiência pentecostal e hermenêutica. Esse fator é importantíssimo. Tá? Isso vai desmontar muito sensacionista, vai desmontar muito anti-pentecostal, vai ser muito bacana esse capítulo. Já o capítulo 4, a terminologia cheios do Espírito Santo em Lucas Atos. Essa expressão cheio, né? Inclusive em uma lição que tivemos recentemente, foi abordado sobre esse assunto. Certamente o livro seria muito bem aceito, mas infelizmente ele não estava ainda, ele não tinha saído quando da aula. Né? No capítulo 5, sinais embaixo da terra. Capítulo 6, o Espírito Santo em Lucas Atos. Capítulo 7, a unidade e diversidade. O Espírito Santo nas perspectivas lucana, paulina e joanina. Muito bacana isso. Tá? Essas 3 divisões aqui. E o capítulo 8, o renascimento da profecia, trajetórias de Moisés a Jesus e seus seguidores. Tá? Então, sim, os 8 capítulos subdivididos do livro, tá bom? Nós já vamos dar sequência aí, falando alguma coisa a mais. Eu te peço um segundinho, deixa eu tomar um pouquinho de água, tá? Obrigado, estava aqui, a garganta estava aguentando, tinha que tomar um pouquinho de água. Então vamos lá. O capítulo 1º do livro já começa trazendo uma coisa que eu achei fantástica, galera. Olha, muito importante. Ele começa o seguinte, ó. Em 1º de janeiro de 1901, no dia do nascimento do século XX, nasceu o movimento pentecostal. Nossa, quando ele coloca isso, eu achei muito bacana. Por quê? Porque ele faz uma alusão ao começo do século XX e tal, tendo o nascimento do movimento pentecostal. Evidentemente que nós estamos falando do Pentecostes quando acontece em Atos 2, não é isso. Ele está dizendo a nossa geração, a nossa era, o nosso período tendo como pontapé inicial o nascimento do pentecostal. Eu achei muito bacana essa parte.
Outra parte que destaca bastante no livro é quando ele vai falar de Charles Parham e tal, a forma como esse acontecimento, essa ligação Pentecostes, que vai acontecer lá em Topeka, né, em Kansas, né, ocorreu. Então, assim, Parham, ele sai muito para poder dar palestras, eventos e tal, então ele pega os seus alunos que estão até então na Escola Bíblica Betel, que seria a faculdade, a universidade daquele período, estudando, e coloca os alunos para estudarem especificamente por 3 dias exaustivamente a passagem de Atos dos Apóstolos, e que eles fizessem um resumo sobre aquilo que eles estivessem lendo, de forma individual. Unanimemente, todos os alunos chegam, após 3 dias de regresso de Parham, chegam mostrando a mesma visão que tiveram individualmente em relação à ação do Espírito Santo em Atos. Então, o capítulo inicial, você não pode perder, porque a cada momento que vai passando, ele vai te empolgando mais, porque ele começa a relatar fatos ocorridos na escola bíblica de Betel, e isso é muito importante. Muitas vezes foge até um entendimento da maioria daqueles que criticam, né, o pentecostalismo. O interessante também aqui, e vale observar, é o fato de que quando ele coloca a questão do que seja o revestimento de poder, né, ele vai tratar essa questão. Eu, particularmente, como tem livros que leio e alguns livros estudo, e aqueles que eu estudo eu faço observações específicas, né? Então, eu coloquei aqui que em Lucas 24:49, confirmando com Atos 1:8, né, quando estabelece o revestimento, é oriundo do Espírito que é santo, e que essa finalidade consiste apenas e tão somente no desenvolvimento da igreja. Ou seja, o revestimento de poder, ele visa o quê? O desenvolvimento gradual, processual da igreja de Cristo na Terra. Né? Ao contrário do que alguns garotos vivem dizendo, que o pentecostalismo tem que acabar e tudo mais, isso é coisa de garoto, né? Que ainda tem que aprender um pouco, né? E os irmãos sabem de quem eu estou falando. Né? É falar sem uma base. É aquela questão do papagaio, né? Que você ensina ele a falar uma coisinha, ele vai repetir aquilo constantemente. Então, esse primeiro capítulo aqui, ele vai te trazer uma alusão a essa condição, a relação, inclusive, de Menzies aqui, nesse capítulo, no primeiro caminhar da igreja, é muito importante aí no século XX, tá bom? Claro. Então, é evidente que não tem como, muitas das vezes, a gente tentar colocar tudo dentro de uma apresentação tão exaustiva como é a questão dos livros de Strondas. Mas no capítulo 2, e aqui eu acho que tem uma grande validade, a terminologia que ele começa utilizando, a hermenêutica da historiografia lucana. Então, veja, a palavra historiografia, não só ela vai tratar a questão da história, mas a grafia, escrita, os escritos da história. Isso é importante, bacana, por quê? Porque Stronda ele vai dividir essa historiografia, que ele a define assim, em 4 pontos, que é pragmática, do gênero literário, da pneumática e da holística, que também engloba um gênero geral. Agora, o que isso difere? Ele usa, para vocês terem uma base, a expressão logos, né? De uma forma muito diferente da que nós lemos lá em João 1:1, né? Sobre o logos. No princípio era o verbo e tal, enfim. Por quê? Porque ele vai usar, ele mostra aqui no livro, que a questão do logos, né? Ela é muito mais expressiva, muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Um dos maiores erros tratados e feitos nos comentaristas do livro de Lucas e de Atos é, primeiro, distinguir, não é, a questão do que é o comentário de Atos dos Apóstolos com o que é o comentário dos Evangelhos. Eu acho que isso é um grande erro, e Stronda corrige isso na sua terminologia Lucas-Atos, ligando os dois. E isso torna-se evidente pela nomenclatura utilizada como teófilo, né?
tanto no capítulo 1 de Lucas, quanto no capítulo 1 de Atos, que nós entendemos dentro da erudição, essa ligação dos dois livros, um dando sequência ao primeiro tratado, ao primeiro escrito. Então, o Logos, nesse sentido, ele traz uma visão, inclusive ele sugere aqui estudar a palavra com base dos livros seculares gregos, para entender o que Lucas, especificamente, que está altamente influenciado pela cultura não só helenística, mas principalmente grega daquele período, né, ele procura dizer, longe de ele estar remeter um texto especificamente para gregos, ele está usando uma terminologia grega, né, que, em resumo, significa, assim, eu estou aplicando, eu estou desenvolvendo, eu estou dando sequência àquilo que eu comecei a dar início no relato histórico. Então, veja só, eu até fiz uma anotação, e eu quero partilhar com os irmãos aqui, não sei se você dá para ver aqui nessa parte, tá? Em que eu digo o seguinte, o início da minha história, ou o início da história que eu relato, quando ele trata do logos dentro da terminologia grega, ele está expressando justamente isso, e não propriamente uma palavra, mas todo um contexto, todo um consenso geral. Então, o capítulo 2 é fenomenal, é fenomenal. Tem muita gente, eu posso te assegurar, que tem muita gente que vai rever a sua leitura, né, da expressão logos. Tá? E isso aqui, há necessidade de se distinguir bem quando nós estamos aplicando logos, a palavra logos, relacionada ao Jesus, né, bíblico, com o relato histórico. Né? Na minha Bíblia de estudo, inclusive por 25 ou 26 vezes, tá? O Lucas, no seu evangelho, ele usa a terminologia e aconteceu, dando início a cada divisão de capítulo. O que significa isso? Que essa palavra aconteceu, ela é específica, ela é tradicional de historiador, mostrando que Lucas e Atos são livros históricos. Há de se questionar agora o seguinte, será que a questão do livro histórico é somente para Atos? Essa é a questão que deve ser levantada. Tá bom? Olha, é muita coisa no livro, não dá para exaurir, não dá para falar tudo. Eu posso te dizer que o capítulo 6 aqui, ele é importante porque ele vai tratar a questão da hermenêutica muito mais voltada à cristologia do que propriamente às ações pneumatológicas. O que é isso? É que ele vai fazer a ligação pneumática do Espírito Santo, desenvolvendo o ministério de Jesus. É outro capítulo também que não dá. Enfim, chover no molhado. Tá? Eu termino a live porque não dá para ficar muito extensiva, mas eu quero que você adquira esse livro. Nós vamos colocar aqui na descrição depois o link do livro para que você tenha em mãos, que você adquira lá. Tá? Inclusive tem vários distribuidores da editora Carisma pelo Brasil espalhado. Você pode comprar em qualquer lugar. Pode também comprar por meio do link da editora Carisma. Você pode adquirir diretamente com ela. Tá bom? Ou, se você preferir, dentro em breve, nós vamos estar com os materiais aqui em São Paulo, tá? Da editora Carisma, para te facilitar. Você que é seguidor do canal Pentecostais Arminianos, tá bom? Quero te agradecer imensamente de coração, e aquilo que eu sempre digo, o que acontece primeiro na teologia, acontece primeiro no canal Pentecostais Arminianos, tá bom? Se você gostou, dá o teu like, compartilha, fala com a galera quem é que está passando para vocês, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te abençoar. Adquira essa obra, não fique sem ela, porque se você ficar sem ela, você vai ficar vazio, vai faltar alguma lacuna para ser preenchida para você, tá bom? Deus abençoe, Ósculo Santo, fique com Deus. Tchau, tchau.